Você já acordou com o coração acelerado, sentindo como se estivesse sendo sufocado por algo invisível? Já olhou ao redor e, mesmo sem nada de errado acontecendo, sentiu como se algo terrível estivesse prestes a acontecer? Este é o peso da ansiedade. E o medo? O medo é aquela sombra silenciosa que espreita nossos pensamentos, nos impedindo de agir, de viver com liberdade, de ser quem realmente somos. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de olhar para o medo sem fugir, que é possível encarar a ansiedade de frente e transformar tudo isso em força interior? Não, isso não é mágica, é filosofia. Mais especificamente, é o estoicismo, uma filosofia milenar usada por imperadores, guerreiros e sábios para manter a mente firme, mesmo quando o mundo desabava ao redor. Neste vídeo, você vai descobrir como os estoicos encaravam o medo não como um inimigo, mas como um mestre. Como eles usavam a ansiedade como uma oportunidade de crescimento. E mais importante, como você pode aplicar isso na sua própria vida, mesmo em tempos tão confusos e acelerados como os de hoje. Prepare-se para uma jornada que vai mudar a maneira como você lida com seus sentimentos. Respire fundo, silencie o mundo lá fora e vamos juntos mergulhar na sabedoria dos homens que aprenderam a dominar o medo com a mente e não com a força. Os estoicos não negavam o medo. Eles não fingiam que não existia. Eles entendiam que o medo e a ansiedade são respostas naturais da mente humana. Mas o que diferencia um homem comum de um homem sábio é o que ele faz com essas emoções. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. Isso quer dizer que não é o evento em si, a perda do emprego, a doença, o julgamento alheio, que nos causa sofrimento. É a nossa interpretação desses eventos. Imagine um incêndio. O fogo está lá, real, destrutivo, mas o pânico que toma conta de você, esse não vem do fogo, vem do que você pensa que o fogo vai causar. Da sua antecipação do sofrimento, da sua tentativa de controlar o incontrolável. O mesmo acontece com a ansiedade. Ela nasce da ilusão de controle. Você quer prever o que vai acontecer amanhã, quer garantir que nada dê errado. Mas os estoicos te lembram, você só controla uma coisa, sua mente. A verdadeira coragem para os estoicos não é a ausência do medo, é a decisão consciente de agir apesar dele. E essa coragem não vem de um impulso cego, mas de algo que eles chamavam de razão aplicada à emoção. Sêneca, por exemplo, não era um guerreiro, era um pensador. E ainda assim, enfrentou o exílio, perseguições e até mesmo a própria morte com serenidade. Por quê? Porque ele treinou a mente para reconhecer o medo e ainda assim seguir em frente. Ele escreveu: somos mais frequentemente assustados do que feridos e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa é a essência do medo irracional, viver o sofrimento antes que ele aconteça. Os estoicos praticavam um exercício chamado praemeditatio malorum, a premeditação dos males. Eles imaginavam, com calma e clareza, os piores cenários possíveis. A perda de um ente querido, a falência, a solidão, a morte. Mas não para se torturar, e sim para se libertar. Porque ao enfrentar o medo em sua mente, eles o tornavam familiar. E o familiar deixa de assustar. Esse treino da alma fazia deles homens preparados para qualquer desfecho. Porque ao se acostumar com o pior, o presente se tornava um bônus. O que viesse, sucesso ou fracasso, não os dominava. E o que isso quer dizer para você? Quer dizer que, em vez de fugir dos seus medos, você pode olhá-los de frente, escrever o que mais te apavora, encarar por alguns minutos essa imagem mental, respirar, e então perceber, o medo só tem poder sobre quem recua. Quando você caminha em direção a ele, ele encolhe. A ansiedade do nosso tempo não vem só de grandes catástrofes. Ela nasce no pequeno.
uma notificação não respondida, uma mensagem deixada no vácuo, uma cobrança inesperada, uma comparação no Instagram. Vivemos em um turbilhão constante de estímulos. Mas os estoicos tinham uma regra de ouro: concentre-se apenas no que está sob seu controle. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob o nosso poder, outras não. Saber a diferença entre elas é o primeiro passo para a liberdade. E você? Quantas vezes sofre por algo que não pode controlar? Uma crítica que não esperava, uma oportunidade perdida, uma pessoa que se afasta sem explicação. Você sofre porque tenta agarrar o incontrolável, mas a ansiedade só cresce quando você tenta dominar aquilo que não está nas suas mãos. A saída: redirecionar sua energia. A cada dia, escolha o que você pode controlar, sua resposta, sua rotina, seu foco, sua disciplina. Quando você muda o foco da sua mente do "e se" para o aqui e agora, algo poderoso acontece. Você para de ser refém do futuro e começa a agir no presente. Uma prática estoica simples é escrever toda manhã 3 perguntas. O que está fora do meu controle hoje? O que está totalmente nas minhas mãos? Qual ação simples posso tomar agora, com coragem? Esse simples exercício muda sua mente de modo reativo para proativo. Em vez de ser arrastado pelos gatilhos da ansiedade, você passa a responder com clareza. Os estoicos não ignoravam o mundo. Eles apenas se recusavam a ser dominados por ele. Eles criavam um espaço interior, onde nada, absolutamente nada externo, tinha permissão para destruir sua paz. E essa paz, hoje, é a sua arma mais valiosa. O medo mais perigoso não é aquele que grita, é o que sussurra de madrugada quando você tenta dormir. Aquele medo que projeta cenários horríveis, que planta dúvidas como: e se tudo der errado? E se eu falhar? E se eu perder tudo que construí? Os estoicos sabiam: o medo do futuro é um ladrão silencioso. Ele rouba sua paz, sua confiança, sua clareza, mas eles também tinham um antídoto poderoso: a visualização negativa. Marco Aurélio praticava algo chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Todos os dias ele imaginava o pior: perder o poder, ser traído, ver seus entes queridos partirem, ser esquecido. Mas por quê? Para sofrer à toa? Não, para se preparar. Porque quando você se prepara para o pior, o melhor te surpreende. A visualização negativa não é pessimismo, é armadura mental. Se você tem medo de perder alguém, imagine isso por um breve instante. Dói sim, mas a dor imaginada te torna mais presente, mais grato. Você começa a valorizar o agora. Se você teme fracassar, visualize esse fracasso. Veja-se errando, sinta a vergonha. Agora, observe. Mesmo nesse cenário, você continua vivo, capaz, em movimento. O fracasso não é o fim, é o chão onde você pode recomeçar. Os estoicos treinavam a mente da mesma forma que um guerreiro afia sua espada. Eles sabiam que não podiam controlar o amanhã, mas podiam controlar como reagiriam quando o amanhã chegasse. Eles não viviam para o medo, viviam para a coragem. E coragem, para os estoicos, não era a ausência do medo, era agir apesar dele. Então, da próxima vez que o medo do futuro quiser te paralisar, pare, respire, escreva, imagine o pior e então diga: mesmo assim, eu sigo em frente. Porque é no enfrentamento consciente do medo que a verdadeira força nasce. A ansiedade nasce da pressa, da urgência de controlar o que ainda não chegou, de tentar resolver hoje problemas que talvez nem existam amanhã. E os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu: não viva como se você tivesse 1000 anos. A urgência está em viver agora. O presente para os estoicos era um templo, o único lugar onde a ação verdadeira acontece, onde a mente encontra clareza, onde a alma pode respirar.
Eles não ignoravam o passado, mas não se aprisionavam a ele. Eles não rejeitavam o futuro, mas não se curvavam diante dele. Eles treinavam o olhar para enxergar apenas aquilo que estava diante deles, o agora. Pense na quantidade de tempo que você já perdeu revivendo conversas que já acabaram, ou ensaiando respostas para situações que talvez nunca venham. Isso não é vida, isso é prisão mental. Epicteto dizia: só existe um momento onde você tem poder. Este. Você não pode agir ontem. Você não pode mudar o que virá. Mas você pode escolher como respirar agora, como responder agora, como se comportar agora. E essa escolha, feita repetidamente, muda o rumo da sua vida. Um estoico acordava e não perguntava: como será a minha semana? Ele se perguntava: como posso viver com sabedoria hoje? Essa é a prática. Trazer a atenção de volta. Sempre que sua mente correr para o que não existe, traga-a de volta com firmeza. Observe a xícara de café em suas mãos, o cheiro do ar, a textura da cadeira, o que está à sua volta aqui e agora. Essa presença não é distração, é poder, porque é no agora que você pode escolher não responder com raiva. É no agora que você pode não ceder à ansiedade. É no agora que você pode se ancorar. Os estoicos acreditavam que a excelência é construída instante por instante, não em grandes promessas, mas em pequenos atos feitos com intenção. Portanto, se você quer superar o medo e a ansiedade, treine-se para permanecer, para voltar, para viver cada momento como se fosse o único, porque na verdade é. Imagine um homem cercado pelo caos, gritos ao redor, acusações, provocações, críticas, e ainda assim ele permanece calmo. Essa não é a imagem de alguém indiferente, é a imagem de alguém treinado. Para os estoicos, autocontrole não é frieza, é força. Eles sabiam que não poderiam impedir o mundo de ser cruel, mas poderiam impedir que o mundo os controlasse. Epicteto ensinava: não é o que acontece que te perturba, é como você escolhe responder. E essa escolha exige treino. Eles não esperavam estar calmos no caos, se nunca praticavam a calma na tranquilidade. Por isso, os estoicos treinavam todos os dias. Treinavam sua mente como um guerreiro afia a espada. Não para os dias fáceis, mas para os difíceis. Quando algo os irritava, eles respiravam fundo. Quando alguém os desrespeitava, eles se perguntavam: essa ofensa me diminui ou apenas revela a fraqueza do outro? Eles não reagiam automaticamente. Eles respondiam deliberadamente. Isso é disciplina emocional, ser o senhor do seu mundo interior, é escolher não explodir, é resistir ao impulso, é entender que nem todo ataque merece uma defesa, que nem toda ansiedade precisa ser alimentada. Marco Aurélio escreveu: se está ao seu alcance, corrija. Se não está, aceite. Esse tipo de clareza é libertador. Um homem disciplinado emocionalmente não foge dos sentimentos. Ele os encara. Ele não reprime a dor, mas também não a transforma em desculpa. Ele a observa como uma nuvem, passa por ela, aprende, cresce. Isso não significa se tornar insensível. Significa se tornar invencível por dentro. Quando você não precisa provar nada para ninguém, quando sua paz não depende das palavras alheias, quando seu foco está em dominar a si mesmo, não os outros. Então, o medo diminui, a ansiedade recua, porque você já não é mais um escravo das circunstâncias. Você é o autor da sua resposta, e essa é a liberdade mais rara que existe. O medo nasce do desconhecido. A ansiedade nasce da incerteza. Por isso, os estoicos fizeram algo que pode parecer contraintuitivo. Eles imaginavam todos os dias o pior que poderia acontecer. Essa prática tinha nome Premeditatio Malorum, a meditação sobre os males futuros. Marco Aurélio fazia isso ao acordar.
Epicteto recomendava isso antes de cada desafio. Sêneca a chamava de vacina para a alma. Mas por que imaginar o pior? Isso não traria mais ansiedade? Na verdade, o efeito é o oposto. Quando você se senta e encara mentalmente os piores cenários, a perda, o fracasso, a rejeição, a solidão, o erro, a doença, a morte, você deixa de ser refém do medo inconsciente. Você para de fugir e começa a se preparar. Você percebe que a maioria dos medos é inflada pela imaginação. Quando os observa com calma, eles encolhem. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ao ensaiar mentalmente o que pode dar errado, você se fortalece. Não para esperar a tragédia, mas para saber que mesmo que ela venha, você está pronto. Você entende que, se perder algo, ainda terá a si mesmo. Se for rejeitado, ainda terá sua dignidade. Se falhar, ainda poderá tentar de novo. E se tudo desmoronar, ainda poderá se levantar. Essa prática também ensina desapego. Você aprende a apreciar o que tem sem se apegar desesperadamente. Você olha para a sua vida com gratidão, sabendo que nada é garantido. E por isso, tudo é precioso. Premeditatio malorum é como colocar o medo sob uma luz forte. Ele para de parecer um monstro e se revela como uma sombra que não precisa mais te paralisar. Em vez de negar a possibilidade do sofrimento, os estoicos se preparavam para ele. E ao fazerem isso, o medo perdia o controle. A ansiedade cedia espaço para a coragem. Então, da próxima vez que sentir o medo crescendo, pergunte a si mesmo: e se acontecer o pior? Respire, imagine, prepare-se. E ao final diga como Epicteto: que venham as dificuldades. Eu sou maior que elas. Existe uma verdade tão simples quanto esquecida. Tudo passa, tudo muda, nada é para sempre. E para os estoicos, esse não era um pensamento triste. Era um lembrete de libertação. A vida é feita de ciclos, de altos e baixos, de inícios e encerramentos, de alegrias que florescem e dores que se dissipam. Nada é eterno. Nem o medo, nem a ansiedade, nem o sofrimento. Marco Aurélio repetia para si mesmo: tudo o que acontece já aconteceu antes e acontecerá novamente. Essa ideia o ajudava a manter os pés no chão. Nem o sucesso o elevava demais, nem o fracasso o afundava. E uma das práticas mais poderosas era a lembrança diária da morte. Os estoicos a chamavam de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Pode parecer mórbido para alguns, mas para os sábios é a fonte mais pura de lucidez. Porque quando você se lembra que sua vida é finita, os medos perdem sua força e as preocupações se dissolvem como névoa ao sol. Sêneca dizia: aquele que aprende a morrer, desaprende a ser escravo. A meditação sobre a morte não é sobre temer o fim, é sobre valorizar o agora. Você começa a perceber que não tem tempo a perder com ansiedade imaginária, que não vale a pena alimentar o medo de coisas que talvez nem aconteçam, e que a única coisa que realmente importa é viver com intenção, com presença, com coragem. Lembrar da morte é um antídoto contra o adiamento. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo? Quantas vezes hesitou em falar, agir ou mudar por causa da ansiedade? Memento mori te puxa de volta. Você está vivo agora. E esse momento nunca mais voltará. Esse pensamento não é para te paralisar, é para te libertar. Porque quando você aceita a impermanência de tudo, dos sentimentos, das pessoas, dos fracassos, das dores, você para de lutar contra a vida. Você para de temer o amanhã e começa a abraçar o hoje. Você vive com mais coragem. Você ama com mais profundidade. Você fala com mais verdade. Você age com mais clareza. A consciência da morte para o estoico não é o fim, é o início de uma vida mais autêntica. Então, da próxima vez que sentir a ansiedade crescer,
Respire fundo e diga: memento mori. Lembre-se da finitude. E use isso não para ter medo, mas para ser livre. Chegamos ao fim desta jornada estoica. E talvez a maior revelação de todas seja esta: o medo e a ansiedade não são inimigos externos. Eles nascem dentro de nós. E por isso, só dentro de nós podem ser vencidos. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem sofrimento, mas prometeram algo ainda mais poderoso: a capacidade de suportar qualquer dor com dignidade, de superar qualquer medo com clareza, de silenciar qualquer ansiedade com sabedoria. Eles não buscavam eliminar as emoções, mas aprender a conviver com elas, sem se curvar, sem se entregar, sem perder a essência. Epicteto, um escravo que se tornou mestre, dizia: nenhuma coisa externa tem poder sobre a alma, a menos que você permita. E é isso que você aprendeu aqui. Você pode escolher no que pensar. Você pode decidir quando falar. Você pode controlar onde coloca sua atenção. Você pode abraçar o silêncio, o agora e a impermanência. E, acima de tudo, você pode treinar sua mente para não ser mais um refém, mas o comandante da sua existência. A filosofia estoica é mais do que um ideal antigo. É um mapa para o mundo de hoje, um mundo cheio de ruídos, de estímulos, de pressões invisíveis, onde muitos se sentem perdidos por dentro, mesmo cercados por tudo. Mas você não precisa se perder. Você pode se firmar, com os pés no presente, com a mente em paz, com o coração limpo e com a coragem de agir mesmo com medo, porque o estoico não é aquele que não sente medo, é aquele que age apesar dele, que transforma o medo em impulso, que transforma a ansiedade em atenção, que transforma a vida em prática diária de autocontrole, força e propósito. Lembre-se, você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina. E está mais preparado do que jamais esteve, porque agora você tem clareza. E clareza é poder. Então, da próxima vez que a ansiedade quiser dominar, da próxima vez que o medo quiser te paralisar, olhe para dentro e escolha agir como um verdadeiro estoico, com foco, com calma, com coragem, porque a verdadeira força não se mede pelo que você conquista por fora, mas pelo que você conquista por dentro.